Olá, meninos e meninas, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde e era para estarmos começando em sala de aula presencialmente, mas em função da pandemia ainda, né? A gente adiou esse momento, mas eu tenho muita fé que não vai ser por muito tempo e logo a gente vai estar presencialmente novamente. Então, nós vamos dar início ao período letivo de 2022 e vocês agora estão no 8º ano e vão trabalhar nessa disciplina de ensino religioso ainda com a Escola da Inteligência e o tema desse ano é justamente o eu no comando da mente, né? Então, nós vamos trabalhar ainda com essa questão dos sentimentos, da afetividade e do que comanda a nossa vida, que é justamente a nossa mente, certo? Então, inicialmente a gente vai fazer a leitura dessa carta, aí depois nós vamos adentrar no tema inicial deste ano, né? E vocês farão uma pequena tarefa em casa e enviarão para mim, tudo bem? Então, vamos lá começar a leitura, sem mais delongas e tentar fazer um videozinho mais compacto, menor, para que vocês possam acompanhar tudo direitinho. Então, a carta aos jovens, ela diz o seguinte: diante das dificuldades da vida moderna, como podemos nos tornar emocionalmente fortes? Todos nós possuímos inteligência, mas como a temos utilizado para nos tornarmos pensadores críticos, capazes de desvendar e enfrentar as armadilhas da nossa mente? Então, aí ele começa o texto fazendo perguntas, né? Dizendo que a gente vive em dificuldade, principalmente as dificuldades da vida moderna, e ele pergunta como é que a gente pode se tornar emocionalmente forte. E afirma que todos nós possuímos inteligência, né? Que possuímos mesmo. Mas como é que nós temos utilizado essa inteligência para nos tornarmos pensadores, críticos, capazes de desvendar e enfrentar as armadilhas da nossa mente? Então vamos lá. É importante conhecermos os instrumentos de nossas mentes para que aprendamos a pilotar essa fantástica aeronave que a mente humana representa e que será responsável por nos conduzir por todos os caminhos da vida. Então, é possível que nós conheçamos a nossa mente para que ela, que é responsável, né? A mente é quem é responsável por nos levar a todos os caminhos da vida. Vocês acham que é importante a gente conhecer esses instrumentos? Então, continuando, o universo da mente é complexo e fascinante. Em frações de segundos, inúmeras cadeias de pensamentos são formuladas, interpretações simultâneas dos estímulos internos e externos, suposições, associações e distinções ocorrem constantemente nessa esfera virtual. Toda essa dinâmica se desdobra em nossos comportamentos e ações. Apesar dessa complexidade do ser humano, ainda agimos e reagimos muitas vezes sem pensar. Nos deixamos levar por nossos pensamentos negativos, por nossos medos, por nossas experiências negativas. Quantas vezes falamos o que não deveríamos, agimos precipitadamente, temos atitudes imaturas e em seguida caímos em arrependimento. Prometemos que não cometeríamos mais o mesmo erro e às vezes em questão de minutos, horas, nos pegamos cometendo justamente os mesmos erros. Como nossas relações sociais são afetadas por esses comportamentos? Então, aí ele está fazendo um questionamento.
A gente sabe que a nossa mente, ela é extremamente complexa, né? Mas a gente muitas vezes se deixa levar pelos nossos pensamentos negativos, pelas coisas ruins. E como é que as nossas relações sociais elas são afetadas por esses comportamentos que a nossa mente tem? Então, o que se encontra por trás das nossas atitudes impulsivas? Porque ele fala que a gente precisa aprender a agir e a reagir. E para aprender a agir e a reagir, a gente precisa ser reflexivo. A gente precisa pensar. Só que muitas vezes a gente não pensa. A gente age por impulso, não é? E aí é justamente aonde a gente se perde, porque nós nos deixamos levar. Então nós não refletimos antes de agir ou de reagir. Então, continuando aí a leitura. Então, o que se encontra por trás das nossas atitudes impulsivas? Né? A pergunta. O ciúme, a raiva, a tristeza, a rejeição, o egoísmo, a intolerância. Um eu que não assume o papel de gestor dos seus pensamentos e emoções pagam preço caro por isso. Temos a mais maravilhosa ferramenta que o universo poderia nos presentear, que é a nossa mente. Mas, para usufruir de todos os benefícios dessa ferramenta, para a potencializarmos, necessitamos aprender a decodificar o manual de uso. É preciso aprender o que essa ferramenta representa e para onde poderá nos levar, caso saibamos pilotá-la ou não. Então, convidamos você, caro jovem, a fazer parte desta maravilhosa aventura para conhecer a mente humana e a refletir sobre a importância de termos um eu que se encontra no comando da mente. Então, esse texto de apresentação a vocês é dizendo que nós vamos trabalhar alguns aspectos que falam sobre a nossa mente, sobre o nosso raciocínio lógico, sobre a forma como agimos e reagimos e sobre o pensamento reflexivo. E como tudo isso pode nos ajudar a nos tornarmos pessoas mais conscientes, pessoas mais coerentes, pessoas mais firmes, pessoas mais resilientes, né? Para poder enfrentar as dificuldades e os desafios da vida. E aqui existe uma pergunta. Quem está no comando? Quem está no comando da sua mente? Será que é você? Será que é você mesmo que está nesse comando? Então, nesse balãozinho diz o seguinte: tudo sempre está sob um comando. O rei está no comando, os pais estão no comando, o professor está no comando. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Aí, a pergunta mais abaixo. O que significa estar no comando? E essa vai ser a tarefa de casa para vocês, tá certo? Então, primeiro, a carta fala sobre a nossa mente, a nossa forma de agir, de reagir, se agimos através de impulso ou se somos reflexivos. Então, vocês vão se analisar, vocês vão pensar sobre vocês mesmos. Como é que vocês são, né? E aqui, a pergunta anterior é: quem está no comando? Eu pergunto, quem está no comando da sua mente? É você? E aqui, está mostrando que em determinadas situações tem sempre uma pessoa que está comandando, né? Ele costuma dizer que o rei está no comando, os pais estão no comando, o professor está no comando. Você concorda com essa afirmação? Por quê? E a terceira, o que significa estar no comando? Tá certo? Então, eu vou fazer essas 3 perguntinhas em forma de tarefa e vocês vão responder
E aí depois a gente vai fazer uma discussão mais para frente, futuramente, quando estivermos em aula presencial, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.